Fala, galera, vamos acompanhar aí os donos da bola debatendo a possibilidade do Corinthians trazer o lateral direito Igor Vinícius, do São Paulo. E a turma dos donos da bola debateu se o jogador é um nome que pode ajudar o Timão na temporada. O Neto ficou pistola com essa possibilidade. Vamos acompanhar. Que arrota, o cara que fala, o outro ali que grita, tem gago, tem tudo aqui. Vou te contar uma coisa, velho. Tá o preparador físico aí. Aí, meu irmão, vocês sabem? Ah, mas do Corinthians, tá. Não, então, vocês, vamos lá. Quais foram os clubes do futebol brasileiro que pediram adiantamento? Só o Corinthians as pessoas sabem, né? Todo mundo pede. Todo mundo pede. Agora, não posso falar que o Palmeiras pediu, não posso falar que o São Paulo pediu, não posso falar que o Santos pediu, porque eu não tenho informação, né? Não tenho informação. Mas o Corinthians adiantou. Então vamos lá, vocês que são os novos dirigentes do Corinthians, presidente Osmar Stabile, você já foi lá e já adiantou 45 milhões. Tá certo isso? É a necessidade, né? É a necessidade. Talvez o. A necessidade é uma coisa. Daquilo que você está falando e daquilo que a gente pensa em administração, não tinha que ter feito isso. É errado, mas né, não tem de onde tirar, vai adiantar a receita. Então eu acho que o Corinthians tem que resolver essa questão política o mais rápido possível para ter um presidente efetivo e que ele comece a administrar o clube. Porque o Stabile, ele está como interino, sabe disso e as coisas não funcionam assim. Então precisa resolver essa questão. O Dorival, falando do time... Só que tem uma coisa, hein, Veloso? Oi. Se dia 9, os sócios votarem para permanência do Augusto, você acredita o embolo que vai dar? Não é muito louco? Mas tem 3 pedidos de impeachment, né? Não, mas... Um passou agora. Então, não, mas tudo bem, mas se os sócios votarem... daí vai para ele de novo. Né? Sabe, é muito louco isso, entendeu? Que é processo que aí, passar no conselho... tudo bem, mas aí você fala assim, mas peraí, mas e agora? Todo mundo que eu contratei, todo mundo que eu coloquei, aí eu adiantei 45 milhões da Federação Paulista de Futebol... Quando você adianta 45 milhões sem ter nada, ou quando você não tem nada, e você usa só o seu cartão de que você está morto, irmão. Você tá morto. E aí mostra o que o Corinthians está acontecendo. Sim, a dificuldade que está passando. O aperto financeiro. E eu estava falando do Dorival já, com relação ao time, ele precisa acertar agora, a gente já falou muito sobre isso, mas é uma realidade e mais um problema. Acertar com o Igor Vinícius agora, vai acertar. É o novo Carlos Alberto, velho. É o novo Zé Maria. Mas é uma opção, né? Uma opção maravilhosa. Leva ele pro Palmeiras, pro São Paulo. Pô, parabéns aí pro São Paulo, hein? Que negócio, hein? Que jogadorzaço. Então, mas eu acho que para quem tem só o Mateuzinho, eu acho que pode ajudar. Pode ajudar. Mas enfim, o problema hoje do Dorival é mais pode ajudar. Pode ajudar o quê? Levar bola, levar material esportivo. Pode ajudar, cara. Pode ajudar o quê? Você tá muito pessimista com isso. Não tô pessimista, não. Eu tô analisando o que ele é como jogador. Não, mas ele teve bons momentos no São Paulo. Aonde? Quanto tempo que ele não joga, Veloso? O cara fica um ano parado. Tá bom, Veloso. E vai contratar quem, craque? E vai contratar quem? Isso não é problema meu. Olha só. Não é problema seu também. Quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno. Para comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Tá tudo, vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Mas entre agora, quem vai contratar não é problema meu. Eu, por exemplo, eu tenho um nome. O Wesley do Flamengo. Mas assim... Mas eu não estou dizendo... Mas aí você está me perguntando uma coisa. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, isso não é problema meu. Mas só por causa disso eu tenho que contratar um cara ruim? Mas o que foi que o Corinthians fez agora com dinheiro? Não é só o Corinthians, o seu São Paulo fez também. Sei, mas todos fazem. Claro, todos fazem. Como a gente está falando do Corinthians... Não, mas a gente pode falar de qualquer um. O Ferrarese é bom? O Cedric é bom? Não. O Yamal que jogou no São Paulo de lateral esquerdo que ninguém fala nada? Não, também não é bom, não. Então, também não é. Mas só porque ele é barato, então eu tenho que trazer. Mas é a realidade do clube, com um clube mal administrado. Quando você tem um clube mal administrado, você tem que ficar sofrendo, trazendo... Só tem um clube aqui que é bom administrado, que é o Palmeiras. Do restante, não. Por isso que vai buscar jogador... A gente conhecia o lateral direito, mas a gente conhecia o lateral direito do Palmeiras? Você conhecia? Quesada conhecia? Não. Ninguém conhecia. Então, desculpa, você não tem ninguém que possa enxergar que na Colômbia, que na Argentina, que no Uruguai, na Série B, tem um jogador que possa ser melhor que o Igor Vinícius? É fácil trazer o Igor Vinícius. Eu já trabalhei com ele foi campeão comigo, mas não joga nada. Pra mim, né? Não, eu também, se o Corinthians fosse um dia, já falei aqui várias vezes. Mas se ele fosse bom, eu vou te interromper de novo. Se ele fosse bom, você queria ele no São Paulo, como São Paulino. Mas
Para o torcedor São Paulino, ele perdeu totalmente a confiança. E por que ele vai ter confiança no Corinthians? Como que você pode provar isso? Eu não sei, eu não posso provar. Não, mas nem eu posso. Eu só sei que ele é ruim de bola. Eu particularmente. Você está convencido disso? Não, eu sempre estive. Desde que ele jogava na Ponte. O melhor campeonato que ele fez foi no Ituano, Veloso. Porque eu acompanho futebol pra caramba. Agora, se o Igor Vinícius é a visão do Dorival Júnior para lateral direito, eu não acredito. Souza. Eu não acho também não que seja ele não, mas se fosse um clube administrativamente competente, iria buscar jogador lá fora, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. Mas você tem que ter um grande observador aí, né? Tem que ter. Porque assim, você não vai... Então vou te fazer uma pergunta. O São Paulo contratou bem o Ferrarese e o Cedric? Não, claro que não. Não. Só que assim, craque, é a necessidade de um clube mal administrado. Não, eu concordo com você, Souza. Mas o meu comentário não pode ir em cima disso. Olha só. Do meu ponto de vista. Olha só. Como comentarista, você tem um lateral direito da Ferroviária que é muito melhor que ele. Charles jogador para vestir a camisa do Corinthians? Não. Martínez é jogador para vestir a camisa do Corinthians? Mas se a gente fizer de clube para clube, a gente vai estar no mesmo patamar, o São Paulo e o Corinthians. Isso, mas assim, é isso que eu estou te falando. Você falou do Ferrarese. O Martínez está. Eu gosto do Martínez. Eu não gosto. Eu não acho que é um jogador que tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Corinthians, administrativamente, se fosse um clube organizado, era para pegar jogador, era para... Mas não é, Souza. Mas isso é uma questão muito, assim... Legal você falar isso, mas, por exemplo, não é possível que não tenha um lateral direito. Vou dar um lateral direito que eu contrataria há muito tempo. Pikachu, por exemplo, que joga no Fortaleza. Se você pegar os números do Pikachu e botar o Pikachu junto com o Igor Vinícius, o Pikachu é 1 milhão de vezes melhor naquilo que vocês estão falando. Se você pegar o histórico do Pikachu, vocês estão de brincadeira querer contratar o Igor Vinícius. O que você pensa, Quesada? Neto, eu acho o seguinte, quando um clube é administrado da forma como o Corinthians tudo que é curva de rio para ali, entendeu? O Corinthians contratou 21 jogadores desde que o Augusto Melo se tornou presidente. Primeiro lá com o Rubão e depois o Rubão passou o bastão pro Fabinho Soldado. Você pega essas 21 contratações e faz assim, se contratou 5 bons jogadores que realmente servem, é muito. Tanto é que o Dorival Júnior está falando agora que eu preciso de elenco, não tá? Então você contratou Carrilho, Zé Martins, Charles... também? É indicação do Dorival. É lógico, né? Mas aí é que tá. Você acabou de dizer um negócio. Será que na santa base do Corinthians... Não tem. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Porque a base é mal conduzida. Mas sempre foi. Que criar, então mas a gente bate nessa tecla. Essa tecla está errada no nosso posicionamento. Pô, se você pegar se você pegar todas as vezes que tem Taça São Paulo de Futebol Júnior, a gente sempre vai falar que esses... nenhum joga, é 1 ou 2. Ok. Mas é verdade, é 20 anos isso. Então eu tenho um time que eu não tenho lateral direito. O Fagner, que foi um monstro, não estava sendo mais. Aí eu faço questão de contratar o Mateuzinho, que era o terceiro reserva. Se você falar assim pra mim, Neto, vou contratar o Rodinei. Aí legal. Joga muito. Esse joga muito no Flamengo. Jogou muito, tá jogando muito lá no time da Grécia. É Panathinaikos? Não é o Panathinaikos. Olympiacos. Tá jogando. Vou trazer o Rodinei de lateral direito. Sabe por quê? Porque o Rodinei, o Mateuzinho era reserva do Rodinei. E que ninguém achava que o Rodinei era bom. Lembram disso? Queria de Tatuí, irmão. Jogou bola comigo lá em Tatuí. Se você falasse assim, vou trazer... Olha, eu tô pensando em um ano de contrato, eu vou trazer o Mike. O Marcos Rocha. Os dois que arrebentaram no Palmeiras. Aí eu, Os dois em fim de contrato. Os dois em fim de contrato, sacou? O Mike é um baita do lateral, o Marcos Rocha também. É muito superior ao Mateuzinho e ao Léo Maná. Legal. Agora eu trago um cara, que é Igor Vinícius, que não jogou no São Paulo. Aí porque eu conheço ele que eu passei lá? Desculpa. Aí isso é uma visão precária de comentário, precário de Corinthians, de trazer um cara que o treinador acha que ele vai jogar bem. Mas, deixa eu dar um adendo aí nesse seu comentário, que é interessante. Mas o Dorival, que indicou o Igor Vinícius, ele já indicou para o Palmeiras... O gato 01 lá, o Jailson. O Jailson, que era reserva lá do Ceará, que tinha trabalhado com o Dorival. Chegou no Palmeiras, foi titular, foi campeão, passou uma série invicta. Enfim, o Dorival... Então vamos fazer uma pergunta pra você. Eu sei que você tá falando, vamos lá. Ele tem na fase boa, o Mateuzinho jogando... Que o Mateuzinho até melhorou um pouquinho, ele é ruim demais, velho.
Não joga nada. O Aribazão jogava mais que ele. Na fase boa, quem joga? Mateuzinho ou Igor Vinícius? O que você tá vendo? Mateuzinho. Pra mim, Mateuzinho. Não, pra mim nenhum dos dois. Pra mim, nenhum dos dois. Mas pra escolher, eu escolho o Mateuzinho. Mateuzinho. Mas se Eu saiu o escolho Mateuzinho, não você escolher. botar Eu prefiro o Léo não escolher. Maná também, tá difícil, hein? Não, ele não joga nada. Vou botar o Félix Torres. Félix Torres tem jogado Então, mas ali. o que eu quero dizer é da contratação e de enxergar que esse cara vai fazer contrato de 3 anos. Vocês estão brincando? 3 anos? Porque eu sei é 3 anos. Você tá de brincadeira? Olha, ele queria de 2. O Corinthians queria dar 2, mas ele quer 3. 3 anos para um jogador que ficou mais de 1 ano parado, que tá com dor lombar, que operou o pubis e que o Souza falou o que? O seu comentário do São Paulo? Perdeu totalmente a confiança. O torcedor pega muito no pé dele. Essa é a realidade. Então vamos lá. Se o Souza, um baita comentarista que o é, sabe tudo do São Paulo, como é que eu vou pegar um jogador que não tem confiança para jogar no São Paulo, ele vai jogar no Corinthians, que é Sada? É curioso isso, porque o Mateuzinho legal. também não tinha confiança lá no Flamengo, era o 3º reserva e foi contratado para o Corinthians. É o que eu falo, tá tudo errado. E ó, não vamos muito longe, o Alessandro era o diretor de futebol e o Corinthians já tinha problemas na lateral direita. Vocês lembram aquele uruguaio que jogou improvisado várias vezes? Bruno Mendes? O cara era zagueiro, teve que jogar improvisado porque o Corinthians não tinha lateral direito. Félix Olha, Torres. Isso é... Félix Torres agora. Félix Torres Isso agora. é Então, uma aí vocês bagunça. querem falar de amador, né? Porque eu já trabalhei como dirigente, você já foi treinador, a gente tem essa visão. Então vamos lá. Eu tenho um cara que é monstro na história do Corinthians, certo? Fagner. Nesse tempo, nos últimos 10 anos, eu não consegui fazer nenhum lateral. Por que que o Andrés, Roberto, Augusto, Mário Gobi, por que eles não fizeram um lateral nos últimos 10 anos? Mas por que agora eu tenho que fazer um comentário? Olha, mas a base não tem. Não tem. Não tem. Vamos lá. Qual é o lateral direito do São Paulo? Vamos, gente. Cedric. Quem é o lateral direito do Santos? O Léo Godoy tá saindo. Vai Que ficar veio o da Fernando onde? lá. Do Atlético Paranaense e não joga nada. Tá. Quem é? Vocês sabem quem é ou não? Não sabe. Vamos lá, lateral direito do Palmeiras. Giai. Quem era antes? Era o Marcos Michael Rocha. Marcos Rocha. 2 monstros. Os caras têm 3. Vamos lá. Isso. Então, pera um pouquinho. Planejamento, gestão de elenco. Cara, então, mas só que é o seguinte, a gente não tem lateral, irmão. Aí você contrata Os um... laterais do Palmeiras são gringos. Vamos lá. Giai e Piquerez. Vamos lá. Lateral esquerdo do Santos. Escobar. Que é um jogador bem medíocre. Lateral esquerdo do Corinthians. Bidu e Tinha Angeleri. 4 antes do Angeleri. Palácios, que veio com artrose no joelho. Contratei. Não, o quarto é o Angeleri, que eu falei. Não foi isso que eu falei? Eu falei isso, não falei? Sim. O quarto é o Angeleri. O primeiro, Palácios, que veio Veio no jogo. jogou um jogo só, Saiu. artrose no joelho, coisa que eu tenho e eu operei. Aí, contrataram o Hugo. Antes de perder a eleição, trouxeram o Hugo porque ele fez um belo gol Contra o São Paulo. contra o São Paulo. Lá em Não Goiás. joga nada. Aí trouxeram o Matheus Bidu do Cruzeiro. Quem que estava no Cruzeiro como dirigente, que era dono? Quem que era dono? Ronaldo. Ah, mentira. Ah, Ronaldo. Ronaldo. Nossa, eles contrataram o Matheus Bidu. Aí no final, quem que contratou um baita do lateral esquerdo? Quem contratou? Emiliano Dias. Quem contratou Angeleri. Eu tenho mais 3. Alguma coisa não está batendo para mim, entendeu? Na visão de nós comentaristas. É muito negócio, é muito jogador. A Sacou? comissão passada trouxe o Carrilho também, né? Como é que você faz empréstimo do Michael 3 vezes e eu estou devendo 1 milhão de euros? 3 empréstimos de um volante. Não é muito louco? Então, é como entender a negociação. É como analisar. Pô, desculpa, gente. Se você não tem competência para contratar um lateral direito, aí você tem que contratar um lateral que não está jogando absolutamente nada. E não tem nada a ver com o esquema. Vocês acham, então, que o Igor Vinícius é o cara que é Sada Souza? Não. Hoje Sou ter frontalmente o contra. Mike no mercado aí seria uma opção melhor. Pô, sem dúvida. muito. Rodinei, velho. Rodinei traria fácil. Não é verdade? Fácil. Então, mas aí o Dorival Júnior, que é o Igor Vinícius. Por quê? Não sei, cara. Igor Vinícius. E outra coisa, quando eu falo, eu sei que se o cara arrebentar, como o Veloso disse, tá tudo bem. Eu dei minha opinião e eu não tenho medo de errar. Mas vocês vão contratar o Igor Vinícius. Legal. Cara,
É inacreditável. Se o São Paulo tem o Cédric, que não joga nada, Ferrarese, que não joga nada, nem de zagueiro e muito menos de lateral. Ele é reserva dos dois. E não tem confiança, como o Souza disse, para jogar no São Paulo. Mas se ele tem confiança, para mim, ele é melhor que os dois. Mas há muito tempo atrás. Jogo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, não é um jogo fácil. O Corinthians que não vem bem, né? 11º lugar aí no Campeonato Brasileiro. Sem falar de algumas frustrações recentes, né? Como a queda aí na Sul-Americana, enfim. Como é que chega o Corinthians para esta partida? E é hora de tentar dar uma resposta ou deixar esta primeira metade do ano aí um pouco mais, deixar o torcedor um pouco mais animado antes da pausa para o Super Mundial? Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, quem nos acompanha no De Primeira. Realmente, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro feliz ano passado diante do Grêmio lá, né? Lá em Porto Alegre. O Memphis fez gol de bicicleta. Só que dessa vez a perspectiva ou a esperança não é tão grande assim, porque dos 8 jogadores convocados, por exemplo, Luísa, acho que só 2 vão estar em campo na quinta-feira. De todos convocados, né? O Corinthians teve aí diversos atletas, começando pelo Hugo Souza, e esses 2 que eu estou citando, deve ser o Hugo Souza e o Romero. Esses acho que vão estar em campo, devem jogar, atuam, né, nesta terça-feira, mas enfim, o Hugo Souza no Brasil, o Romero também no Paraguai, então fica mais perto, né, deles estarem atuando em questão de logística, né? O Hugo Souza nem se fala e também não deve jogar a partida pela seleção brasileira. O José Martínez pode estar à disposição, há uma esperança porque o jogo da Venezuela vai ocorrer no Uruguai, então pertinho ali de Porto Alegre, né? Claro, não é tão perto assim, mas a logística já favorece, então o José Martínez poderia ir direto do Uruguai para Porto Alegre, onde o Corinthians vai enfrentar o Grêmio na quinta-feira. Os outros são situações mais difíceis, o André Carrídio, enfim, outros jogadores aí que que foram convocados e não vão poder atuar. A maior complicação é o Memphis, né? Porque tem essa logística vindo da Europa, né? Defende a seleção holandesa também nesta terça-feira. Da outra vez ele conseguiu jogar, mas o último jogo da Holanda foi no domingo, agora na terça. Então talvez não dê tempo também dele chegar para defender o Corinthians lá em Porto Alegre. Então dos 8 jogadores que o Corinthians tem aí para convocados, talvez só esses 2 que eu citei vão estar à disposição. Então o Corinthians com muitos desfalques, viu, Luísa, para essa partida contra o Grêmio. Vamos recapitular aqui, Samir, vamos lá. Hugo Souza e Romero, né, estão aí jogando em casa mesmo, na Neoquímica Arena, então tudo certo. E o Hugo, né, nem deve atuar, a tendência é essa. Temos Carrilho e Félix Torres, porque Peru e Equador jogam. A tendência é que esses 2 estejam? Sim, certo? A tendência é que o Carrillo e o Félix Torres, né, não consigam. Não né, consigam, tá. Porque o jogo é no Equador e o Carrillo já não atuou a primeira partida pelo Peru. Ele tá com aquele probleminha, né, muscular. Eu duvido muito que ele vá atuar no Equador e chegue a tempo, em condição para jogar e defender o Corinthians na quinta-feira. Então, recapitulando, o Hugo Souza deve jogar, né, esse tranquilo, o Romero também, por ser no Paraguai, tranquilo, o José Martínez, a esperança, né, por jogar no Uruguai, defender a seleção da Venezuela no Uruguai nesta terça-feira, o Carrillo e o Félix Torres, que jogam no Equador, complicou um pouco, e o Memphis, que defende a seleção holandesa, né, talvez a situação aí mais complicada, já que nós estamos falando de Europa, fica um pouco mais difícil. E o Bidon e o Felipe Longo, eu falei 8 também porque tem o Felipe Longo, né? Talvez no Felipe Longo eu dei uma forçadinha porque hoje é o terceiro goleiro do Corinthians. Mas são 8 convocados, isso é verdade, não é forçada porque são 8 convocados. Mas o Felipe Longo nem é desfalque. Mas o Bidon vai ser desfalque também, viu, Luísa? Beleza. Agora, Samir, quero falar do mercado da bola, hein? Como é que tá esse mercadão da bola aí do Corinthians? A gente sabe que o Corinthians ele quer trazer reforços, né? Ele pensa em se reforçar nessa janela, atendendo a pedidos de Dorival Júnior. Mas não dá para fazer uma gastança danada, até porque não tá podendo, né? O bolso não tá permitindo, o Pix não tá caindo com tanta tranquilidade assim.
Mas Fabinho Soldado chegou a dizer, busca um ponta, um jogador de velocidade que atue pelos lados. De fato, é uma carência, né, desse time do Corinthians, falta um pouco de repertório, né? O Corinthians tem jogadores técnicos ali no meio de campo que sabem tocar a bola, né, sabem rodar, circular o jogo, mas quando precisa impor uma velocidade maior, o time sofre bastante, né? Falta uma versatilidade, repertório aí para esse time. Um ponta, ele é uma necessidade, é uma prioridade. E já juntando com isso, Samir, lateral direito do Vélez foi oferecido ao Corinthians. Como que está isso? Joaquim Garcia, do Vélez Sarsfield, foi oferecido. Como é que está essa janela do Corinthians? Sim, as duas coisas, né, Luísa? Realmente a prioridade é contratar um ponta, um jogador de beirada que não é difícil você achar no mercado hoje, né? Um jogador driblador que quebra as linhas, que vai para a linha de fundo. O Corinthians não tem nenhum jogador com esse perfil no elenco. Esperava-se que o Thales, né, fosse esse jogador, mas ele não é. Toda bola que ele pega, ele costuma mais fazer a jogada por dentro, enfim, né? Ele não vai pro drible, ele não vai para a linha de fundo no 1 contra 1. Então o Corinthians não tem esse jogador, e o Dorival tem atuado no 4-1-4-1, algumas vezes no 4-4-2, mas 90% dos jogos, né, que ele comandou o Corinthians, o Dorival Júnior, no 4-1-4-1. Então ele quer jogadores de velocidade pelos lados. Tanto que ele já testou o Thales, o Coronado, na segunda linha já testou até o Bidon. Ele tem colocado diversos jogadores ali, nenhum tem velocidade para jogar no setor. Então é uma prioridade, mas o Corinthians está com dificuldades. Por exemplo, tem empresários que vão oferecer jogadores ao Corinthians de outra posição, e às vezes eles nos contam que o Fabinho Soldado, a diretoria, fala: e ponta, você tem algum ponto? Você trabalha representa algum jogador de beirada? Porque o Corinthians está, sim, com dificuldades. Um jogador que o Corinthians está até monitorando com esse perfil é o Elinho, né, que está no Toluca do México e atuou, né, o melhor momento dele foi no Red Bull Bragantino aqui no Brasil. O jogador tem esse perfil, só que é um atleta, por exemplo, que a gente está procurando um jogador com o perfil dele, ele agrada, ele está na lista de reforços, só que não é aquele atleta que está livre no mercado. Então o Corinthians está priorizando um ponta e que ainda esteja livre no mercado, e aí as opções vão diminuindo mais ainda, né, Luísa? Porque você quer um ponta, que já é difícil hoje em dia, um jogador com esse perfil e que esteja livre no mercado para você não gastar com direitos econômicos e só com salário. Sobre o lateral, foi oferecido, né, o Joaquim Garcia, jogador de 23 anos, do Vélez Sarsfield. Ele é um atleta de seleção olímpica argentina, sofreu uma lesão, uma fratura no tornozelo no início desse ano, passou por cirurgia, está recuperado, perdeu até espaço, era titular do Vélez, mas perdeu espaço por conta dessa cirurgia, mas está querendo, né, retomar a posição lá no Vélez ou jogar em algum outro clube. Até por isso, né, o Vélez aceita emprestar o Joaquim Garcia, que são de compra. A questão é que o Igor Vinícius também foi oferecido ao Corinthians e tem um lobby aí, tem ao seu favor o Dorival Júnior, que trabalhou com ele no São Paulo, apesar dele não ter sido titular, né, no São Paulo com o Dorival. Então hoje, né, o Corinthians trabalha aí com a reserva do Mateuzinho, ou algum jogador que venha até ganhar a posição do Mateuzinho, e esse ponta como prioridades. Mas o Corinthians ainda quer um zagueiro, um meia, né, porque existe a possibilidade até do Garro receber proposta no meio do ano, e se o Yuri Alberto for embora, também um centroavante. Só que, por enquanto, nada avançado. O Corinthians, por exemplo, nessa janela que abriu aí, nessa janela extra, né, o Corinthians não contratou ninguém que se encerra hoje, mas está trabalhando para o meio do ano, Luísa. O Samir, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não, né? Mês que vem, né? Já estamos no meio do ano. O lateral direito Joaquim Garcia, atualmente no Vélez, da Argentina, foi oferecido ao Corinthians. O jogador argentino, de 23 anos, foi ofertado por empréstimo até dezembro. A informação foi publicada inicialmente pelo site UOL. Garcia possui contrato com o Vélez até o fim de 2026. O empréstimo teria opção de compra. O Corinthians avalia fazer oferta pelo jogador, mas ainda tem Igor Vinícius do São Paulo como alvo prioritário para a lateral direita. Jogador destro de 1,82 m e 73 kg, Joaquim Garcia é uma grande promessa do futebol argentino, porém sofreu uma grave lesão no tornozelo direito em janeiro. No primeiro jogo feito na temporada, ele já se encontra recuperado, mas ainda
mas não entra em campo desde 23 de janeiro. Atualmente, os nomes da lateral direita do Corinthians são Mateuzinho e Léo Maná. Joaquim Garcia nasceu em 20 de agosto de 2001, na cidade de La Matanza, na Argentina. Revelado pelo Vélez, clube que defende desde as categorias de base, Garcia se destacou como uma das principais promessas da lateral direita no futebol argentino nos últimos anos. Ele subiu ao elenco profissional em 2021, fazendo sua estreia em março daquele ano em partida válida pela Copa da Liga Argentina contra o Defensa e Justiça. A partir de então, foi ganhando espaço e acumulando boas atuações. Com estilo de jogo seguro, boa leitura defensiva e capacidade para apoiar no ataque, Garcia rapidamente chamou a atenção não apenas do futebol local, mas também de observadores internacionais. Em 2024, foi convocado para a seleção argentina sub-23 e disputou o torneio pré-olímpico, ajudando a garantir a classificação do país para os Jogos Olímpicos de Paris. No torneio olímpico, atuou como titular em 3 partidas, consolidando seu nome como uma das apostas da nova geração. No Vélez, participou de campanhas importantes, incluindo a conquista do Campeonato Argentino em 2024. Ao longo das temporadas entre 2021 e 2024, somou mais de 50 partidas pela equipe principal e marcou 1 gol em 2023, contra o Atlético Tucumã. Apesar da ascensão constante, sua trajetória foi temporariamente interrompida pela fratura no tornozelo direito, que sofreu em janeiro deste ano, no jogo Tigre 3x0 Vélez. Após cirurgia, iniciou o processo de recuperação e já está apto a retornar aos gramados. O site Transfermarkt, especialista em cifras do mercado da bola, avalia Joaquim Garcia em 3 milhões de euros, 19 milhões de reais. Sobre salário, o site Salary Sport informa que Joaquim ganha 68.600 por mês.